Bem, hoje finalmente eu resolvi conversar com vocês sobre essa obra aqui, a biografia, que é considerada a biografia definitiva do Van Gogh até agora, né? Ela foi escrita por dois estudiosos de arte e literatura, que são o Steven Naif, ou Naif, não sei como pronuncia o nome dele, e o Gregory White Smith. Eles já escreveram outros livros, principalmente um que ganhou o Pulitzer, que foi também sobre a vida de um outro artista, dessa vez norte-americano, que é o Jackson Pollock. Esse livro aqui é um livro de peso, como vocês estão vendo, são 1000 páginas, que eu não vou ficar segurando, gente, porque é muito pesado, tá? Então, de vez em quando, eu vou deixar a fotinho dele aqui em português para vocês poderem conferir. E aí, eu fiquei pensando como é que eu começaria esse vídeo para dizer para vocês por que ler esta biografia do Van Gogh. Por que ler essas 1000 páginas sobre um pintor pós-impressionista do século XIX? E se vocês derem uma busca no Google, vocês vão entender que, e vão ler, né, que o Van Gogh foi um pintor pós-impressionista, cuja obra, que transmite muita emoção, muita beleza, muita cor, né, influenciou todos os artistas, ou praticamente toda a arte do século XX. Então, por si só, né, a sua arte já faria com que a gente se interessasse pela biografia do Van Gogh. Só que eu acho que a trajetória dele como pessoa, como ser humano, talvez seja maior do que a sua obra em si, né? Porque ele foi um ser humano singular, foi um ser humano incompreendido em alguns momentos, que sofreu bastante e que deixou tudo isso registrado numa série de aproximadamente 900 cartas que ele trocava com a sua família, com seus amigos, com outros pintores, né? Inclusive, enquanto eu lia esse livro aqui, esse livro do Van Gogh, a gente leu juntas, eu e a Leila Cardoso. Quem acompanha aqui o canal já sabe que nós duas fazemos algumas leituras conjuntas. Ela tinha um canal aqui no YouTube, mas ela encerrou o canal, mas a gente continua lendo juntas. E nós lemos também, então, essas cartas a Theo, que o Van Gogh, então, trocava com o irmão mais novo. Eu não sei exatamente quantas cartas aqui, mas é só uma amostra das que eu falei, né, mais de 900 cartas que o Van Gogh escreveu durante a sua vida. Então, essas são coisas, né, que estão registradas aqui, né, a vida dele está registrada nessas cartas, está registrada em alguns textos que ele escreveu também. Se vocês procurarem um pouco mais, vocês vão encontrar o Museu Van Gogh, que é um museu que fica em Amsterdã. Eu conheço algumas pessoas que visitaram esse museu, eu não tive oportunidade, mas tenho muita curiosidade, porque parece que é um museu incrível. Inclusive, essas cartas estão, algumas delas expostas nesse museu, junto das obras do Van Gogh, né? Fotos da família, né? Fotos dele. O Van Gogh foi um pintor que mais fez autorretratos, né, na história dos pintores, principalmente os pintores contemporâneos. Não porque ele sentisse necessidade, né, de se pintar, mas porque ele era um pintor muito pobre, não tinha recursos, então ele queria desenvolver essa técnica de pintar retratos, e aí a única coisa que ele conseguia é fazer autorretratos, né? Ele não conseguia pagar as pessoas, então ele fazia autorretratos. Então vocês vão ver a coleção de autorretratos dele, que inclusive é muito bom, porque esses retratos retratam, né, exatamente a vida dele, né? Toda a trajetória da vida dele, né? As transformações físicas, inclusive, que ele sofreu ao longo da vida. Van Gogh morreu muito cedo, isso também é uma outra polêmica. Eles trazem essa polêmica nesse livro aqui, no fato dele ter se matado. Até muito pouco tempo se achava isso era uma unanimidade, e esse livro aqui levanta suspeitas, que diz que não, ele não se matou, né? Ele foi atingido por uma bala, por um erro, né? Vocês vão ler isso daqui nesse livro. Quem se interessar, né, navegar por essas 1000 páginas aqui.
Mas todas essas são polêmicas que fazem com que a vida dele talvez fique mais interessante e mais acessível às pessoas que não entendem de arte ou não gostam tanto assim de arte ou não se detêm diante de uma tela, mas se detêm diante dessas polêmicas, né, da vida desse pintor. Mas eu, depois que comecei a ler esse livro, depois comecei a entender a vida dele, as motivações, né? Por que ele pintava daquela maneira, porque, como ele foi desenvolvendo esse gosto pelas cores, né? Como ele via a vida, como ele encarava a obra, né? A obra de arte, a arte em si, como a religião influenciou no seu caráter, no seu trabalho, na convivência com as outras pessoas. Então, essas coisas foram me chamando a atenção, inclusive para a própria obra do Van Gogh. E apesar dele ter morrido muito cedo, né? Acho que foi 37 ou 38 anos, os últimos 10 anos da vida dele foram muito produtivos. Nesses 10 anos em que ele realmente se dedicou à pintura, ele produziu mais de 900 obras, todas elas com muita qualidade. Houve, claro, um desenvolvimento, né, uma progressão em relação à qualidade dessas obras, mas no final, nos últimos 2, 3 anos, inclusive quando ele estava internado, né, no asilo, tratando da sua saúde, ele fez uma das obras mais famosas dele, que foi o Starry Night. Inclusive esse quadro, o Starry Night, que a gente conhece, é apenas uma das versões, né, das várias versões que ele fez de um céu estrelado à noite. Assim como os girassóis, né? Aquele vaso com os girassóis tem várias versões, não é um só. Então ele pintava compulsivamente, né, nesse último período da vida dele. Ele era muito rápido, muito inspirado, ele não parava muito para pensar. Inclusive ele teve uma época em que ele conviveu com outros pintores, e os outros pintores franceses, né, impressionistas, e ele não dava muita bola para os impressionistas, ele achava que os impressionistas misturavam muitas cores, então ele não gostava muito, mas ele teve convivência com esses pintores, ele teve convivência com Paul Gauguin, essa convivência é famosa. Eles não eram amigos como a gente costuma ouvir, aqui nesse livro a gente aprende que não, que eles tiveram uma convivência assim bastante peculiar, incentivada inclusive pelo Theo, né, o irmão dele. Então os outros pintores viam o Van Gogh como um alucinado, como um excêntrico, inclusive na própria maneira de colocar, de dispor o canvas e de usar a tinta, né, a velocidade com que ele fazia isso, a impulsividade. Aliás, ele era um ser humano muito impulsivo. Também outra coisa que eu aprendi aqui, ele não era solitário, definitivamente, ele nunca foi solitário, ele se fazia solitário, porque quando você começa a ler esse livro, você vê que ele era um filho, né, de uma família de seis irmãos, eram 3 homens, 3 mulheres, ele era o mais velho, o primogênito. Os pais eram calvinistas, inclusive o pai era um pastor calvinista, então eles tiveram uma educação muito rígida, mas também muito rica. Essa coisa de escrever cartas, né, de trocar cartas entre os irmãos, era uma coisa que a mãe incentivava muito, foi ela que impôs essa cultura à família. Então toda a família fazia isso, trocava muitas cartas. A gente tem a oportunidade no site mesmo do museu de ver algumas dessas cartas que ele trocava com outros irmãos. Ele não era simplesmente uma pessoa solitária, ele era mais que isso, ele era uma pessoa excêntrica. Desde a sua infância, ele foi excêntrico, né? Então, ele gostava, por exemplo, de caminhar solitário pela região ali onde ele morava na infância, né? na Holanda, onde ele cresceu. E ele colecionava pequenos animais, insetos, colecionava plantas, e ele trabalhava isso, né? Ele estudava isso num quarto separado da família, inclusive. Ele não teve amigos de infância, ele não teve amigos de escola, ele não conseguiu cultuar essas amizades pelo jeito esquisitão dele, dentro da própria família, né? Ele era considerado um esquisitão, ele nunca foi compreendido pela mãe.
Ele nunca foi compreendido pelo pai, né? Então eu acho que ele tinha grandes mágoas em relação aos pais, porque ele nunca foi abraçado como ele gostaria de ter sido. Ele tentou várias profissões, isso não significa que ele era um fracassado, não. Ele tinha uma visão muito peculiar da vida. Então, olha só, ele tentou ser ardila, né, negociante de obras de arte, que era uma profissão que a maior parte dos membros, né, da família dele seguiam. Eles tinham galerias, né, então um acabava empregando o outro, e em diferentes partes da Europa. Ele tentou fazer isso, mas não deu certo, né? Ele sofria de sincericídio. Ele tentou ser professor de idiomas, ele tentou ser um pregador. Ele conhecia a Bíblia de ponta a ponta, inclusive teve uma época em que ele transcreveu manualmente a Bíblia, estudava a Bíblia dessa maneira. Ele se identificava com Jesus, porque Jesus foi incompreendido, não foi amado por aqueles que ele amou, né, em vida, foi crucificado, né? Então ele se identificava com todo esse sofrimento de Jesus, e quando ele foi pregador numa comunidade muito pobre, e ele se dedicou de corpo e alma a essa comunidade, inclusive vivendo como eles, vivendo na miséria, comendo miseravelmente, né, e tentando pregar para essas pessoas a palavra da Bíblia. Só que ele era erudito, ele não era um pregador. Então as palavras dele não chegavam ao coração das pessoas. Era muita erudição, as pessoas não conseguiam entender. Ele tentou ser vendedor de livros e ele tentou ser missionário, quer dizer, levar a palavra de Deus para outras pessoas. Ele não conseguia chegar lá, ele não conseguia dar para as pessoas aquilo que as pessoas esperavam. Ele tinha uma visão muito peculiar de cada uma dessas atividades que ele tentou fazer. E finalmente, né, ao longo da vida, ele foi desenvolvendo essa habilidade de desenhar, depois essa habilidade de... ele desenhava carvão, né? Depois a habilidade de pintar, mas aí pintar monocromaticamente, aquelas cores escuras, influenciado pelos antigos, né, e tradicionais pintores holandeses. E depois que ele foi desenvolvendo esse gosto pelas cores, né? Então assim, ele nunca foi solitário, porque ele atraía as pessoas, ele conseguia atrair mulheres pelas quais ele se apaixonou, mas eram mulheres assim, ou elas já eram compromissadas ou eram prostitutas, interesseiras inclusive, né? Não foram pessoas que devolveram esse amor para ele. Ele conseguia atrair amigos, ele tinha amigos bastante fiéis inclusive, só que conforme o tempo ia passando e as discordâncias iam aparecendo, porque elas aparecem, né, nas amizades, isso é natural, ele não sabia lidar com isso, então ele acabava afastando as pessoas. A própria família ele afastou. Teve uma época que ele brigou definitivamente com o pai acabou expulsando de casa, e foi aí que ele rompeu com a religião do pai, mas ele não rompeu com Deus, porque isso é uma característica muito interessante do Van Gogh. Para o Van Gogh, a arte era Deus, né? A natureza era Deus. Então, a natureza era arte. Toda essa coisa se misturava. Na minha cabeça, ele era um New Age precoce, né? Para o qual Deus é natureza, a arte é Deus, a arte é natureza. Então, essas coisas todas se misturavam. Então, vejam, ele só era uma pessoa muito diferente da sua época e incompreendida. Não era uma pessoa fácil, devia ser uma pessoa dificílima de conviver. E eu quero mostrar para vocês uma coisa que vocês vão encontrar no site do Museu Van Gogh, que é sobre a saúde mental dele. Então, assim, conforme a gente foi lendo o livro, a gente foi pensando, mas esse homem não é normal, né? Esse ser humano tem algum problema, né? Não é só uma questão de personalidade. E aqui, olha só, gente, ele tinha, não um, mas ele tinha vários problemas de saúde. Ele sofria de epilepsia, ele sofria de desordem bipolar, ele tomava muito absinto, e ele sendo epilético, sofrendo de depressão, sofrendo de ansiedade e tomando o absinto, que muitos artistas na época tomavam, mas que a gente já sabe que era uma bebida tóxica,
Isso tinha um efeito potencializado no Van Gogh. Ele é suspeita, né, de que ele sofria de envenenamento através do chumbo por causa das pinturas que ele fazia, e ele pintava com a mão muitas vezes, e ele passava a mão na boca e engolia esse chumbo, né, dentro dessa tinta. Interessante porque, vejam bem, ele escreveu mais de 900 cartas, né? E aqui o site diz que isso não é só um desejo de registrar as ideias, isso seria uma compulsão, né? Uma condição que ele chama aqui de hipergrafia, né? Que são pessoas que têm necessidade, que têm compulsão por escrever. Olha só. E uma coisa que aparentemente parece boba, mas não é, gente. O Van Gogh pintava a natureza, né? Como eu falei para ele, a arte tinha que ser pintada ao ar livre, captada ao ar livre, né? Aquela luminosidade que os impressionistas captavam nas suas telas, o Van Gogh também fazia isso, né? E ele ficava horas e horas sob o sol do sul da França, que é um sol mediterrâneo bastante forte, e ele ficava horas e horas. Então eles chamam aqui de sunstroke, né, que é sintomas de náusea, de problemas estomacais causados pelo excesso de sol. Então vejam, não só ele era uma pessoa de personalidade difícil, como ele também sofria de todas essas síndromes, né? Então, tudo isso junto, eu acho que justifica a gente tentar conhecer quem foi esse ser humano, que na sua época foi muito incompreendido. Ele tentou ser compreendido pelo seu irmão Theo, que sentiu uma afinidade muito grande com ele, mas que ao mesmo tempo enfrentava muitos problemas de relacionamento, né? O Van Gogh fazia muitas chantagens com esse irmão, financeiras inclusive, né? E eu já tô vendo que eu enrolei um monte, tô aqui falando acho que quase 20 minutos, e não sei se eu consegui passar para vocês a intensidade da vida e da obra deste ser humano que foi o Van Gogh. Mas eu queria terminar esse vídeo aqui passando para vocês os sentimentos, né, e a curiosidade que ler sobre ele me despertou. Bom, primeiro que eu acabei comprando alguns livros sobre a própria obra dele. Esse aqui é sobre as principais obras do Van Gogh, e ele é muito bonito porque ele é feito nesse papel de fotografia, e além de mostrar as obras, deixa eu pegar uma aqui bem bonita. Essa aqui é uma obra do início, né, quando o Van Gogh ainda fazia obras monocromáticas, não sei se vocês estão vendo aí. Ele pintava os sapatos daquelas pessoas para as quais ele pregava, aquelas bastante pobres. E esse aqui são os sapatos dos mineradores, né? Ele pintava, e aqui nesse livro você vai ver as obras, as principais, né? Que vai contar a trajetória dele como pintor e as correspondentes cartas, onde ele falava dessas obras, ou então ele falava do momento em que ele estava vivendo quando ele pintou aquela tela, né? E eles vão dividir em períodos da vida do Van Gogh e vão colocar os lugares em que ele estava, as pinturas e as cartas que ele escrevia e recebia, tá? De familiares, de amigos, de pintores, né? De várias pessoas, tá bom? Além desse livro aqui, eu acabei comprando esse aqui da Taschen, que é uma coleção, acho que alguns de vocês já devem conhecer, a coleção que tem vários livros de vários pintores. Deixa eu ver até aqui, acho que no final do livro tem alguma coisa assim mostrando. Aqui, tá vendo? Vários pintores, vários artistas. Esse aqui do Van Gogh, então, conta toda a história dele, a história tradicional, não se aprofunda, obviamente, como a biografia aqui, mas vai contar a história dele
mostrando toda a obra dele. Aqui a gente vai ter toda a obra do Van Gogh, tá? Os mais de 900 quadros, inclusive os autorretratos, tá? Então, é um livro muito bonito, né, que eu comprei, que amei. Existe uma outra coleção, eu não vou lembrar o nome dessa coleção, mas eu vou deixar aqui para vocês verem, que vocês compram também, é o equivalente a esse daqui, só que é em e-book, é bem mais barato, vocês pagam 3, 4 reais, e aí vocês têm também toda a obra dos artistas, vocês vão encontrar lá do Van Gogh, com uma pequena biografia também, tá? Agora, o Van Gogh, além de pintar, ele se interessava por outros tipos de arte, inclusive a literatura e a música, tá? E aí eu encontrei esse livro aqui, que são os livros que compila, né, os livros que o Van Gogh leu. E é um livro muito interessante, porque ele vai contar aqui, né, é uma autora, é a Mariella Guzzoni. Eu vou deixar todos esses livros que eu tô falando aqui na descrição do vídeo para vocês poderem ter acesso, tá? Inclusive comprar, se vocês quiserem. Vocês já sabem que comprando pelo link que eu deixo, vocês ajudam bastante o canal, né? Então, ela vai mostrar aqui as obras que ele pintava. Esse aqui é um quadro do Van Gogh, é sobre livros, tá vendo? Os livros que ele lia, né? E ela vai explicando quais eram esses livros, em que momento da vida ele lia esses livros, como ele lia, né? A interpretação que ele dava para cada uma dessas leituras, inclusive em termos de visuais, né? Ou desenhos, ou pinturas mesmo, como aquele que eu mostrei, né, dos livros, como esse aqui, que era um desenho em preto e branco, de um homem lendo. Esse livro aqui vai mostrar alguns dos livros que pertenceram ao Van Gogh, tá? E, óbvio, vai ter uma lista dos livros que o Van Gogh leu. Esse livro é lindíssimo, gente. Vocês vão encontrar no Brasil, mas é só sob encomenda, tá? Ele demora um pouquinho para chegar. Inclusive, eu já tentei dar esse livro de presente para uma outra pessoa, mas não deu certo, porque ia demorar tanto que a data que eu queria presentear passou, tá? E aí eu acabei encontrando esse outro livro também, que é sobre as músicas que o Van Gogh ouvia e gostava. O Van Gogh era um grande apreciador de Wagner, né? E aí a minha curiosidade era onde o Van Gogh, uma pessoa pobre, sem recurso, né, ouvia grandes peças e sinfonias no século XIX, sendo que não havia essas coisas, a música não era gravada, né, ela era 100% ao vivo. Então, onde que o Van Gogh ouvia isso, né? Então, esse aqui é um livro que eu ainda não li, tá? Mas está aqui, vou lendo. Vocês sabem que eu tenho muita coisa, né? Então, vou lendo aos poucos. Mas aqui também ele vai relacionar, essa autora é a Natasha Veldrosti, uma coisa assim. Ela vai registrar as obras, né, que ele desenhava e pintava relacionadas com música, tá? Então, vejam, tudo isso que eu tô mostrando para vocês são obras que foram, que nasceram em função da própria obra e da vida do Van Gogh. Então, Van Gogh é um pintor que eu acredito um dos mais representados, né, em coisas genéricas. Por exemplo, camisetas, echarpes, né, deck de cartas, calendário, quebra-cabeça, caneca, o que vocês pensarem, porta-copo, o que vocês imaginarem, vocês vão encontrar com alguma ou várias obras do Van Gogh retratadas. Então, ele se tornou, né, um pintor muito popular, muito querido, muito cultuado, tá? Então, assim, eu acho que por tudo isso que eu tô mostrando aqui para vocês, e por essa falta de lógica deste vídeo aqui, eu espero ter passado a importância... Ai, deixa eu achar o livro aqui. E a validade, né, de vocês lerem essa biografia do Van Gogh
que é pesada, muitas vezes vocês vão ficar com raiva dele, muitas vezes vocês vão sentir dó, outras vezes vocês vão sentir apenas empatia, mas uma empatia profunda. Puxa vida, como esse cara sofria. Outras vezes vocês vão dizer, bom, mas ele sofria porque ele procurava. Outras vezes vocês vão entender, olha, mas ele era doente. Esta doença é tão visível hoje para nós no século XXI, mas não era no século XIX, né? Então, assim, e os tratamentos que foram dados a ele, né? Então, assim, essa biografia vai suscitar vários sentimentos em vocês, muito conhecimento. Se vocês forem minimamente curiosos, tenho certeza que vocês vão querer conhecer mais sobre o Van Gogh, mais sobre os pintores contemporâneos a ele, mais sobre as técnicas que ele utilizava, que ele desenvolveu, que ele criou. Então esse livro aqui, gente, é fenomenal. É só isso que eu tenho para dizer. Depois de quase meia hora de vídeo, é assim que eu resumo. É um livro imperdível, tá? Eu gostaria muito que mais pessoas lessem e, claro, viessem aqui, comentassem se já leram, se têm intenção de ler, o que já leram sobre o Van Gogh, o que sabem, tá? E vocês viram que eu não falei praticamente nada da vida dele, eu falei só de curiosidades e dos sentimentos, né, que essa biografia me despertou. Então vocês venham aqui nos comentários, falem, comentem, troquem ideias comigo. Eu vou gostar muito de falar sobre esse artista e sobre esta obra. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, não tenham se decepcionado por eu não ter contado o livro, né? Tintim por tintim, assim, cronologicamente. E se vocês gostaram, deem um joinha, porque isso ajuda muito a divulgar o canal. E uma excelente semana para vocês.